Estamos de volta com o Indisciplina, o programa do Cursinho Livre da Norte, aqui na Rádio Comunitária Cantareira, a 87,5 FM da Brasilândia. Aqui é Rosana Miranda, educadora do cursinho, e continuando o nosso episódio sobre o carnaval, a gente vai falar sobre um tema que me entusiasma bastante, que é o carnaval na Zona Norte de São Paulo. É bem comum, andando pelas nossas quebradas aqui da Norte, a gente perceber uma presença muito forte das escolas de samba e do samba como um todo, sempre marcando presença por aqui. Mas pouca gente conhece a história que levou a Zona Norte a ser esse território do carnaval em São Paulo. E para falar desse tema, a gente tem aqui hoje uma presença muito especial, que é o Tadeu Caçula, que é sambista, pesquisador, sociólogo e autor do livro Casa Verde, Pequena África Paulistana, que foi uma das principais referências para a elaboração desse episódio. Tadeu, boa tarde. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje no Indisciplina. Boa tarde, Rosana. Boa tarde a todas, todos, todas que estão aqui conosco, né, no podcast. Primeiro, agradecer o convite, a confiança em me trazer até aqui para fazer essa reflexão sobre a contribuição negro-africana nessas microdiásporas que aconteceram na cidade de São Paulo e que permearam, né, o nosso território da Zona Norte, com fazeres e saberes culturais importantes que criaram esses marcos culturais que eu chamo de civilizatórios, inclusive, né, e que dá esses referenciais aqui para a Zona Norte de São Paulo. Então, primeiro, agradecer o convite, a confiança, né, e o espaço aqui cedido para a gente fazer essa reflexão, parabenizar o cursinho, parabenizar a rádio, né, Cantareira, que eu já tenho uma familiaridade, né, de ter participado de outras atividades, e dizer da minha alegria de poder contribuir com essa reflexão. Massa, Tadeu. Para começar, eu queria entender melhor a origem das manifestações carnavalescas aqui na Zona Norte de São Paulo, né, nos bairros da Casa Verde Alta, Limão, Brasilândia, Cachoeirinha, porque essa é uma história que está intimamente ligada com o processo de ocupação desses bairros no começo do século XX e, claro, com a presença marcante de negras e negros nesse processo, como você descreve no seu livro. Você poderia falar um pouco sobre essas origens? Sim, posso sim, Rosana. É importante compreender que essas manifestações culturais, elas têm essa origem, sobretudo essa potencialidade, né, e essa capilaridade na zona norte de São Paulo, por conta de um processo pensado pelas elites econômicas e políticas de São Paulo, né, no final do século XX, né, início ali, final do século XX, início do século passado, que num processo em que a cidade de São Paulo passa por uma urbanização, passa por um processo de desenvolvimento, de crescimento urbano, lembrando, obviamente, que antes desse processo houve, né, sobretudo ali no processo da escravização de africanos, a cidade, o estado de São Paulo, foi muito abastecido, foi trazido um contingente imenso de africanos para o processo do desenvolvimento de um dos principais ciclos econômicos que o país teve no século XIX, século XX, que foi o ciclo do café. O declínio cafeeiro no sudeste do país, sobretudo aqui no estado de São Paulo, foi fundamental, primeiro, para estabelecer uma nova ordem política e econômica para o estado de São Paulo, que foi a partir do plantio do café e da exportação do café que São Paulo então vai ganhar uma hegemonia econômica, e também porque trouxe uma gama significativa de africanos para poder fazer esse processo de desenvolvimento econômico a partir do plantio do café. E é óbvio que, na medida em que os anos e as décadas vão passando, essa população vai dar uma contribuição também para o processo de desenvolvimento urbano da cidade de São Paulo, né? São Paulo, quando começa, então, a se desenvolver, começa, então, a expulsar, começa a esvaziar a presença negra desses centros, né? O centro da cidade de São Paulo, né, do século XIX, corresponde ainda ao triângulo histórico, né? Nós estamos falando ali do Lago São Francisco, do Pátio do Colégio, do Lago do Café, da Rua Boa Vista, Rua São Bento, para quem conhece aquela região central. A cidade de São Paulo se resumia àquele triângulo histórico, né? Então, na medida que vai se expandindo, essa população negra é levada para outros territórios da cidade de São Paulo. E aí, no meu livro, inclusive, eu vou trazer toda essa pesquisa e vou trazer alguns intelectuais para me ajudarem a compreender e a argumentar como é que se deu esse processo
de expulsão desses territórios pela elite econômica e política da cidade de São Paulo, né, a elite paulistana, a branquitude paulistana, e também trazendo esses autores para poder ajudar a compreender como a ocupação desses outros territórios foram fundamentais para estabelecer esses marcos culturais civilizatórios. Um deles é o professor Milton Santos, né, um dos grandes intelectuais, geógrafo, mas que também trabalhava muito da sociabilidade, muito da sociologia dentro do campo da geografia. Então, eu trago o Milton Santos para poder compreender como esses territórios, né, na cidade de São Paulo, na medida em que há uma expulsão desses corpos negros, no que eu defendo no livro também, como higienização étnica do centro da cidade de São Paulo, também vai ressignificando esses outros territórios, né? Esse espaço geográfico, na medida em que é ocupado, passa a se transformar num território. E o que dá territorialidade para esse território é exatamente os grupos sociais que habitam esse território. Então, na medida que você tem essas populações negras ocupando esses territórios na cidade de São Paulo, você também vai criando territorialidade a partir da sociabilidade dessas pessoas que vão ocupando esses territórios. Então, o bairro da Liberdade, por exemplo, que num primeiro processo de expulsão dessa população negra, dessa região do Triângulo Histórico, vai ser ocupado por essa população. Historicamente, o bairro da Liberdade é um bairro negro, né? Tá ali, inclusive, tem referenciais a partir da Igreja dos Aflitos, né? Com o que aconteceu na época com Chaguinhas, o grito de liberdade de Chaguinhas, que era um militar que se revoltou contra as barbáries do sistema militar do Brasil, se rebela contra aquilo, é condenado à morte, inclusive passa pela Igreja dos Aflitos, porque ali a Igreja dos Aflitos era para fazer, onde o catolicismo fazia toda a santa unção desses corpos, para subir para o Largo da Forca, hoje conhecido como Largo da Liberdade, ali no centro da cidade de São Paulo, no bairro da Liberdade. O Largo da Liberdade antigamente era o Largo da Forca, onde esses escravizados e escravizadas eram açoitados, enforcados e muitas vezes mortos ali. Para quem não sabe, o Largo da Liberdade antigamente era o Largo da Forca, era um pelourinho ali, era onde se açoitava e matava, e assassinava, enforcavam pessoas negras escravizadas naquele território. Então, são vários os territórios na cidade de São Paulo que tem uma história negra e que a própria elite econômica, política, essa branquitude, na medida que vai ocupando esse espaço, vai pavimentando uma história por cima e apagando as digitais negras na elaboração e na criação desses espaços culturais. Então, bairro da Liberdade, bairro da Barra Funda, bairro da Bela Vista, vai receber essas famílias, esse contingente de pretos e pretas, e vão criar alguns referenciais importantes. A Escola de Samba Vai-Vai é uma delas ali no bairro da Bela Vista, né? Que nasce de um grupo, de um time de futebol de várzea naquela época, que era o Caicai, fundado em 1928, e que depois vira Cordão Carnavalesco Vai-Vai em 1930. Você vai ter também a própria Camisa Verde e Branco, que vai nascer de um grupo carnavalesco criado em 1914 por Dionísio Barbosa e Luiz Barbosa, que é o primeiro grupo carnavalesco negro da cidade de São Paulo. Então, na medida que essas pessoas são levadas para esses territórios, elas dão territorialidades para esses territórios e vão criar ali marcos culturais civilizatórios importantes. Então, para compreender a chegada desse carnaval, desses referenciais na Zona Norte de São Paulo, a gente precisa compreender como que se deu o processo político na cidade de São Paulo, do esvaziamento dessa presença negra, do apagamento histórico das digitais negras que ajudaram a construir não só a história econômica e cultural, mas também a história da urbanização da cidade de São Paulo. Num outro processo, há uma outra desocupação dessa população negra do bairro da Liberdade, da Bela Vista, da Baixada do Glicério, da Barra Funda, e parte dessa população é trazida para a Zona Norte de São Paulo, para o bairro da Casa Verde, Freguesia, Brasilândia, bairro do Limão, né? Então eu vou trazendo um pouco dessas narrativas, dessas discussões, dessas reflexões no livro, e vou trazer, então, pesquisar como que a presença dessas famílias negras nesse processo de expulsão, de higienização étnica do centro da cidade de São Paulo, trazida para as margens, né, da cidade, nós fomos trazidos para cá, para o outro lado do rio, porque era muito distante do centro naquele contexto, naquela época, e aí essas famílias, então, vão criando aqui várias referências. Não só a escola de samba, como nós temos na Zona Norte de São Paulo, as principais escolas de samba estão aqui na Zona Norte de São Paulo, né? Até pouco tempo, o maior número de escolas de samba estava aqui, hoje está na Zona Leste, porque pequenas escolas de samba que não estão na grande mídia, que não estão no radar do Carnaval de São Paulo, estão
presentes na Zona Leste de São Paulo, mas historicamente as primeiras e as escolas que dão mais impacto para produção e desenvolvimento cultural da cidade de São Paulo estão na Zona Norte. Não só a escola de samba, mas na Zona Norte nós temos ilês de candomblé, templos de umbanda, grupos de capoeira, afoxés, como o próprio afoxé, o Modadá, que é o afoxé mais antigo do Carnaval de São Paulo, hoje ali no Parque Peruche, na Casa Verde, né, que abre todos os desfiles da escola de samba ainda hoje em São Paulo, desde a Avenida Tiradentes até o AMB, o Modadá, o afoxé, hoje liderado pela mãe Wanda de Oxum, é quem faz esse trabalho, esse processo está na Casa Verde, assim como eu vou trazer várias referências também, Rosana, de personalidades que são da Zona Norte, que são da Casa Verde, como o próprio Serginho Chulapa, foi jogador de futebol, Ademar Ferreira da Silva, um dos maiores atletas da história do atletismo brasileiro, bicampeão olímpico, o único atleta bicampeão olímpico negro, né, do Brasil, é do bairro da Casa Verde. Então, eu falo sobre essas pessoas também no meu livro, para que as pessoas saibam que a Zona Norte de São Paulo sempre produziu potencialidades, sempre gerou referenciais, seja no esporte, seja na música, seja no campo cultural, mas também no campo intelectual, né? Nós temos diversos intelectuais, homens e mulheres, pensadoras e pensadores que também são da Zona Norte, são da Casa Verde, e têm dado assim, contribuições importantes em diversas pesquisas que trazem não apenas as narrativas negras, né, nos seus estudos, nas suas pesquisas, nos seus debates, mas também de como toda essa contribuição a partir da diáspora africana foi fundamental para que hoje a gente tenha esses marcos culturais civilizatórios importantes. Então eu trago tudo isso neste livro, e óbvio, né, que existe uma continuidade agora do livro Casa Verde, uma Pequena África Paulistana, que é um segundo livro que eu estou publicando já agora, acho que até o final do segundo semestre, que é Ancestralidade e Oralidade, História Social do Samba Paulista, que eu vou lá na diáspora africana, falar um pouco do continente africano, como tudo isso está ligado, né? Como o processo antes do sequestro de pessoas humanas na África para o desenvolvimento econômico do país, aquilo, né, quando foi o processo da escravidão, que durou quase 400 anos, naquilo que o professor intelectual Clóvis Moura definiu como um capitalismo primitivo, né, que é a exploração do homem pelo homem para o acúmulo de riqueza, antes mesmo de se discutir marxismo, antes mesmo de se discutir esse processo, né, do capitalismo, já existia esse processo brutal sendo realizado com a exploração de corpos negros sequestrados de África. Então, esse livro próximo vai falar um pouco sobre esse processo diaspórico até a contemporaneidade, como essas africanidades, como essa ideia, como esse marco conceitual criado por Lélia Gonzalez, uma das grandes intelectuais negras que nós temos no nosso país, como essas amefricanidades ainda estão tão presentes nos nossos fazeres, nos nossos saberes e no nosso dia a dia na contemporaneidade. Então, vou falar desde a diáspora africana até como existem grupos, núcleos, que eu também defino lá como pequenos quilombos urbanos de resistências culturais, que são as comunidades de samba hoje, que estão se sociabilizando, se aquilombando e se organizando nos seus territórios, também fazendo um trabalho importante de preservação cultural, um trabalho de apoio social e, sobretudo, né, de fazer com que, de fato, essa população sinta-se sujeitos e não apenas objetos manipulados pela estrutura macroeconômica e política do nosso país. Excelente, Tadeu. Vamos ficar atento aí pelo novo livro. E eu achei interessante agora quando você falou também dessa desterritorialização que acontece em duas etapas, né? Primeiro do centro, depois de certos bairros um pouco mais centrais, como a própria Barra Funda, e como também essas trocas foram importantes para o florescimento do carnaval aqui na nossa região, né? Você tem muitas trocas dos sambistas que estavam na camisa verde e branco ou nas rodas de samba do Largo da Banana, na Barra Funda, tendo um papel depois importante no desenvolvimento das escolas aqui, né? Teve várias tentativas de sambistas e músicos que começaram a viver na região de fundar agremiações, escolas de samba. Você teve a Ritmos do Morro, né, que você relata no livro, mas a primeira a vingar mesmo, que se tornou a mais longeva como uma das primeiras escolas de samba aqui da Zona Norte, foi a Unidos do Peruche,
que foi fundada em 1956, com a presença importante, né, a chegada do seu Carlão do Peruche, e que essa escola começa a se organizar. Então, fala um pouco para a gente sobre a história da Unidos do Peruche e a importância dela para o Carnaval de São Paulo até hoje. Só um adendo, na Zona Norte de São Paulo nós temos também a Escola de Samba Unidos de Vila Maria, que foi fundada em 1954, tá? Que está mais afastado aqui da Zona Norte, né? Então você tem a Unidos de Vila Maria, que foi fundada em 54, 2 anos antes da Peruche, mas quem conseguiu, de fato, como você mesmo diz, eu discuto isso também no livro, ganhar essa dimensão e essa abrangência para o Carnaval de São Paulo, é, a Unidos do Peruche tem esse papel. É importante essa questão que você traz, porque essa presença negra na Zona Norte de São Paulo, como eu disse agora há pouco, ela é importante também, certamente, né, evidentemente, para criar esses nichos de sociabilidade dessa população, né? Sempre quando eu vou falar sobre essa questão da formação das escolas de samba ou de como esses grupos vão se organizar dentro desses territórios, é impossível não fazer sempre alguns paralelos, alguns recortes sobre a questão da estrutura política daquele contexto, né? Que a população negra está totalmente fora do projeto do Estado brasileiro de sociabilidade, ou seja, o Estado brasileiro, a elite brasileira está pensando um modelo de sociedade em que a população negra não está sendo pensada, não está sendo, enfim, cotada para ser incluída na formação da estrutura social brasileira. Então, essas escolas de samba elas não surgem apenas para poder pensarmos a preservação cultural, mas também, para além da preservação cultural, é uma maneira de sociabilizar essa população que está fora de um projeto do Estado brasileiro. Então, a Unidos do Peruche joga um papel importante aqui na Zona Norte de São Paulo, né? Porque nesse nosso território, Casa Verde, Brasilândia, Freguesia, né, Bairro do Limão, é a escola de samba que vai, então, dar todo o suporte, vai pavimentar, né, nessa região aqui um caminho importante para que outras agremiações pudessem surgir a partir do processo de organização social e cultural da Escola de Samba Unidos do Peruche, né? Depois você vai ter a próprio Morro da Casa Verde, que é fundado em 63, né? Alguns anos depois, 7 anos depois. A gente vai ter a Rosas de Ouro, né? Na Vila Brasilândia, que nasce no bairro da Brasilândia, uma escola que nasce também ali numa região da Brasilândia, onde você tem um número de pessoas negras também bastante presentes ali e atuantes e fazendo a preservação dos seus fazeres e seus saberes ali também. Você vai ter a Fundação da Mocidade Alegre também, né, aqui no bairro do Limão. Então, Vila Maria, X9, enfim, várias escolas de samba são criadas aqui na Zona Norte de São Paulo. Mas é importante a gente dizer que o surgimento dessas escolas de samba, elas vão se dar na medida que, primeiro, né, você há esse esvaziamento dessas famílias, desses corpos negros que ocupam até um primeiro momento a região central, que são trazidas para a Zona Norte de São Paulo, e aí vão, então, a partir desse território, como bem pensa e escreve e deixa como referenciais importantes para a gente, o professor Milton Santos, vão ocupar esses territórios e vão dar territorialidade para esse território, né, a partir desse momento, desse processo de transição que há, né, nessa expulsão dessa população dessa região central, e vão criar esses espaços. E, então, a Unidos do Peruche, assim como algumas outras escolas de samba, vão criar aí, então, esses referenciais e vão colocar a Zona Norte de São Paulo também no radar de um dos territórios mais produtivos que nós temos em termos de produção cultural, produção de conhecimento, preservação cultural, de nichos de sociabilidade étnico-social, né? A Unidos do Peruche vai dar esse olhar. E é interessante também colocar aqui nessa nossa conversa, Rosana, que a Unidos do Peruche ela é a síntese daquilo que só São Paulo tem, né? Que é muito peculiar do Carnaval e do samba em São Paulo, que é essa relação com o futebol de várzea, né? Antigamente você tinha muita batucada de beira de campo, né? Os times de futebol de várzea, né? Sobretudo nesses territórios negros, muitos times de futebol. Hoje nós temos, inclusive, eu falo no livro sobre o Complexo Cruz da Esperança, que é um dos reminiscentes das dezenas de campos de futebol que tinha ao longo da margem do Rio Tietê, né? Na várzea, né? do Rio Tietê. E que esses times de futebol
com relação às batucadas, que sempre acompanhavam esse time de futebol, depois viraram bloco, viraram entidades carnavalescas e algumas viraram escola de samba, assim como a Vai-Vai cria, a partir do Caicai de 28, o Cordão Vai-Vai, a Unidos do Peruche, a partir do Monte Azul, que era um time de futebol também organizado pela negritude aqui da Zona Norte, do bairro da Casa Verde. Depois, então, vai criar o Bico Doce, o Unidos do Morro e aí o Unidos do Peruche, né? E como essa relação é tão interessante, né? Porque ainda hoje você tem aqui na Zona Norte times de futebol que ainda trazem essa questão da batucada muito próxima e algumas escolas de samba, mesmo aquelas que não têm origem de um time de futebol, tem ali também essa relação muito próxima do próprio time de futebol, da sua própria agremiação. Então, esses referenciais são importantes e é bacana a gente sempre trazer essas reflexões, porque isso é muito peculiar e é muito presente na Zona Norte de São Paulo. A Zona Norte de São Paulo tem diversos referenciais nesse sentido, né? Então, o livro traz um pouco desse olhar, coloca luzes sobre esses lugares, esses nichos de possibilidades, traz a Unis do Peruche ali como um dos referenciais para poder compreender que, de fato, a Casa Verde é uma pequena África por conta dessa contribuição negro-africana. Nós que somos africanos em diáspora, né? Em diáspora no mundo, mas em especial com esse recorte que eu trago aqui no livro, em diáspora aqui na Zona Norte de São Paulo, óbvio, né? No meu texto de apresentação do livro, eu digo que a ideia do livro não é ser um censo étnico e cultural da cidade de São Paulo. A ideia não é ser um censo, e sim colocar luz sobre algumas manifestações e algumas personalidades para trazer a discussão, para de fato colocar a Zona Norte ainda como território preto e essa pretitude da territorialidade na medida em que vai criando esses referenciais culturais civilizatórios aqui, né? E é interessante, né, essa questão da territorialidade é tão interessante, porque as pessoas, quando falam da Unis do Peruche, falam, eu sou Peruche, nenhuma pessoa, a maior parte das pessoas, corrigindo, não fala eu sou Peruche porque eu moro no Parque Peruche. Fala eu sou Peruche por conta da sua relação quase que umbigal com a escola de samba Unis do Peruche. Da mesma forma, quem é camisa verde e branco vai falar, poxa, eu sou Barra Funda. Mas por quê? Porque a escola de samba camisa verde e branco ajudou num processo de dar territorialidade ou referenciais para o território do bairro da Barra Funda. Na mesma medida, quem é vai, quando vai falar sobre a Bela Vista, aqui é Bexiga. Mas não está falando que é Bexiga porque mora no Bexiga. Algumas pessoas até moram, né? Assim como Camisa, assim como quem torce para o Unidos do Peruche. Mas na estrutura de conexão e de identidade territorial e de quem dá territorialidade para esses espaços geográficos na cidade de São Paulo, as pessoas sempre se falam, eu, por exemplo, sou camisa verde e branco, faço bato no peito e falo, aqui é Barra Funda, né? Olha como a gente vai ressignificando esses territórios na medida que nossos corpos vão ocupando e ressignificando e trazendo os fazeres e saberes que estão muito colocados dentro de uma cosmologia africana que nos ensina a sempre pela oralidade, pela transmissão griot, pela transmissão do conhecimento, transformar aquele território num território em que a gente pode se sinta pertencente e que a gente também possa sentir pertencimento sobre esse território, né? É muito interessante isso, né? Trazer para essa nossa reflexão. E tanto a Unidos do Peruche, quanto a Morro da Casa Verde, quanto a Império de Casa Verde, Mocidade Alegre, enfim, Rosas de Ouro da Brasilândia, Tucuruvi, Vila Maria, X9 Paulistana, Passos de Ouro, todas essas escolas de samba que surgem aqui na Zona Norte de São Paulo, vão sim dar para esse território da cidade de São Paulo, esse território norte, esse lado norte da cidade de São Paulo, a territorialidade negro-africana e também ressignifica esse território com os nossos fazeres e com os nossos referenciais culturais. Por isso que o título do livro é Casa Verde, uma pequena África paulistana, muito embora o título fale da Casa Verde, mas eu estou trazendo um olhar abrangente para toda a zona norte de São Paulo, seja Casa Verde, Cachoeirinha, Bairro do Limão, Freguesia do Ó, né, Brasilândia, todas essas regiões onde a pretitude foi trazida naquele processo de desenvolvimento da Zona Norte, na medida que a expansão do centro da cidade de São Paulo nos impede de continuar ocupando esses espaços. Muito embora a gente ainda continuou insistindo e persistindo pelo direito à cidade, né? O direito à cidade que implica que nós, munícipes, temos que sim usufruir de tudo aquilo que a cidade nos oferece como possibilidade de conexão e de sociabilidade.
Então, ainda por muito tempo, os desfiles dos cordões carnavalescos depois da escola de samba aconteciam no centro da cidade de São Paulo. A partir da Avenida São João, Vale do Anhangabaú, depois a elite vai pensar na estrutura desse território e transfere os desfiles que eram na Avenida São João para a Avenida Tiradentes, desocupando então aquele espaço onde hoje consiste ali o bairro do Higienópolis, né? Santa Cecília, Campos Elíseos, que era um lugar onde a elite se estabeleceu e não queria a presença desses corpos negros ocupando aquele território com os seus fazeres culturais. E aí, depois, num outro processo, há também mais um esvaziamento da presença carnavalesca, cultural dessas pessoas quando o Carnaval de São Paulo sai da Avenida Tiradentes e vai ser confinado no Sambódromo do Anhembi, do lado de cá do Rio, no bairro da Casa Verde, ao qual eu também problematizo um pouco dentro do livro como mais um processo de impedimento de que os periféricos, pretos e pretas e brancos pobres, que ainda ocupavam a região central de São Paulo com seus fazeres culturais, com a sua preservação sociocultural, também fossem expulsas para essa região, tornando o centro da cidade de São Paulo pouquíssimo habitado na região do Carnaval, nada carnavalesco e nada convidativo, né? No sentido de que você não pode, então, usufruir do direito à cidade na medida em que a elite política e econômica nos impede de ocupar esse território organizado e especulado por essa mesma elite. Bacana, Tadeu. Na verdade, duas perguntas que eu ia fazer, você já até respondeu. Uma que era sobre essa relação entre o desenvolvimento das rodas e das escolas de samba e essa relação com o futebol de várzea na região, né, que você falou um pouco. E a outra que tinha um pouco que ver com essa questão, né, de você ter um pouco dois carnavais, né, o carnaval de salões, que era um carnaval da elite branca de São Paulo, e esse carnaval de rua, mais central, inclusive no livro várias vezes você vê, e outras entrevistas que eu fui lendo, né, relatos desses sambistas, desses carnavalescos, de irem até o centro para desfilar, né, para sair nos cordões, nos blocos, nas escolas, e também com o processo de institucionalização do carnaval na cidade de São Paulo, ao mesmo tempo que isso dá um pouco mais de estrutura para a coisa toda, também significou um certo afastamento do centro de novo, né? Primeiro indo para a Avenida Tiradentes e depois indo para o AMB. Sim, duas questões, né, que você trouxe, muito embora eu já tenha feito aqui um apanhado, né, reflexivo sobre esse processo, mas este livro aqui, ó, da professora Olga Rodrigues Simons, né, ela vai falar um pouco sobre isso, né, a professora Olga Rodrigues de Moraes von Simpson. Carnaval em branco e preto, né? Ou em branco e negro, na verdade, né? Que ela usa esse termo negro aqui nesse livro, que é um livro bem interessante que ela vai trazer o Carnaval Popular de 1914 a 1988, quer dizer, 88 ainda o Carnaval é na Avenida Tiradentes, ainda não foi para o Sambódromo, que vai para o Sambódromo só a partir de 90, 91, né? Mas que de fato ela vai falar Carnaval em branco e negro. Primeiro ela vai falar dos cursos, né? Que era esse Carnaval com inspirações europeias que os industriais, os barões do café, né, os cafeicultores e que também depois os industriais faziam esses carnavais, mas nas regiões mais estruturadas da cidade. Na medida que você tem esse processo de expulsão da população negra, eles ainda vão fazer esse carnaval dos cursos, que são aqueles carros abertos, né, aqueles calhambeques com confete, serpentina, lança-perfume, aquela coisa toda e tal. Mas o carnaval vai ganhar essa outra estética, esse olhar e a junção do carnaval, que é de fato uma manifestação que vários historiadores trazem algumas versões. Uns vão trazer que vem dos gregos, né, da festa do Rei Baco, outros vão falar que vem da França, das festas de Veneza, enfim, existem várias versões da origem do carnaval. Não sou eu aqui que vou decifrar isso agora, precisava se debruçar muito mais para de fato buscar um empirismo maior para traduzir esses aspectos, mas em São Paulo, em especial, o carnaval vai se juntar, com um outro elemento de sociabilidade preta no país, que é a criação do samba. O samba não é um gênero musical, ele é um espaço de sociabilidade, ele é uma linguagem musical que transcende apenas a questão musical, porque traz elementos narrativos importantes dentro
da sua estrutura, né, dentro dos seus propósitos. Então, no Brasil, a junção do carnaval com o samba se transformou nesse espetáculo que é referência para o mundo hoje, que é o carnaval brasileiro. Mas isso só vai ser possível em São Paulo a partir de 1914, com a criação do primeiro grupo carnavalesco negro da cidade de São Paulo, criado por seu Dionísio Barbosa e pelo seu irmão Luiz Barbosa, que é o grupo Barra Funda, né? Que dá origem, inclusive, para a escola de samba Camisa Verde e Branco. A origem da escola de samba Camisa Verde e Branco é do grupo Barra Funda, fundado em 1914. Eu tive a honra e a responsabilidade de assumir a presidência da minha escola de samba, que é a Camisa Verde e Branco, de 2013 para 2014, e lá a gente escreveu, pesquisou e colocou na avenida um enredo falando sobre essa história, né? O enredo era O Quilombo está em festa, do Grupo Barra Funda ao Camisa Verde e Branco, vamos celebrar 100 anos de história. Então tem todos esses espectros, né? Todos esses elementos que faz com que de fato haja uma leitura desse carnaval branco, que era de aspiração europeia, e é a leitura sobre o carnaval negro, que esse carnaval que nós temos hoje, inclusive esse na zona norte de São Paulo, né, aí hoje gerido por Mocidade, Peruche, Império, Morro, Rosas, todas essas escolas da zona norte, só está sendo possível graças à fundação desse grupo carnavalesco negro da cidade de São Paulo, que é o Grupo Barra Funda, de 1914, que vai dar origem a tudo que acontece de manifestações carnavalescas. Desde os outros cordões que foram criados ao longo das décadas após a criação do Grupo Barra Funda em 14, e até a oficialização do carnaval, que foi em 1968, que a gestão pública, né, quem fazia a gestão pública era o prefeito Faria Lima, que vai, então, a partir de Moraes Sarmento, que era um jornalista e também radialista, que tinha uma relação muito próxima com esses sambistas, mas que naquele momento o racismo estrutural, que já gritava de uma forma muito mais brutal do que hoje ainda está brutal, mas lá era muito mais, não permitia que essa elite branca do poder político abrisse espaço para que esses homens e mulheres pretos e pretas que faziam dos cordões carnavalescos marcos culturais importantes para a cidade de São Paulo, houvesse uma proximidade. Então, teve que fazer uma interlocução. Então, o Moraes Sarmento vai abrir esse diálogo com o prefeito e, a partir de 68, há uma oficialização do carnaval. E aí, Rosana, que entra a maior parte da minha reflexão política, social, cultural e econômica sobre esse processo, que é a partir de 68 que você começa um processo de esvaziamento de corpos negros no protagonismo dos fazeres carnavalescos em São Paulo, né? Existe uma grande discussão hoje sobre o que é o branqueamento do carnaval, né? Onde estão os negros e as negras na gestão das escolas de samba, na gestão política, social e econômica, sobretudo, do carnaval de São Paulo. Um carnaval em São Paulo que gera aí dentro da sua cadeia produtiva, algo em torno de 3 bilhões por ano, né? Quem é que está fazendo gerenciamento disso, né, dessa cadeia produtiva que até 68 era marginalizada, era coisa de pretos e pretas desocupados vagabundos, né, macumbeiros, baderneiros, e que quando entra o capital, quando entra o recurso, quando entra a subvenção pública, se torna num grande nicho de negócio, e é essa população negra que então era marginalizada, mas que com a sua garra, com a sua resistência, resiliência, conseguiu manter, e na medida que o capital entra, essa população então passa a não ser mais protagonista desses fazeres culturais, né? Então, há sempre aí pautas para que de fato a gente faça uma reflexão sobre isso. Esse é um espaço que eu acho que é bem pertinente que de fato a gente faça essa discussão, afinal de contas nós estamos falando de principais escolas de samba que estão na zona norte de São Paulo, que dão esse caráter e que dão esse status de reduto do samba para a cidade de São Paulo, né, a zona norte. Então, o que é esse reduto do samba, né? E onde é que está, inclusive, ainda a manutenção dos fundamentos do carnaval, dos pertencimentos desse carnaval estruturado, né, por uma população que não foi quista na estrutura da cidade, né? E que hoje é mais do que um referencial cultural e, sobretudo, é um espaço de poder político, de poder econômico, né, de poder midiático, de status, né? Na medida que você assume a direção de uma escola de samba de ponta hoje, né, da elite do carnaval paulista ou paulistano, você está dialogando com
o prefeito, diretamente com o prefeito da cidade de São Paulo. Você está dialogando com o diretor executivo da maior emissora do país, que transmite esse carnaval para 86 países e que gera uma cadeia de economia imensa em torno disso, né? Então, onde é que estão as digitais pretas nesses diálogos? Se a gente sair daqui do território da Zona Norte, se a gente sair daqui do território da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, esse debate que eu trago no livro, Casa Verde, uma pequena África paulistana, ele é muito salutar e muito, ele se encaixa perfeitamente em outros territórios do país. Em novembro, eu fui convidado para fazer o lançamento do meu livro, Casa Verde, uma pequena África paulistana, em Salvador, na Bahia, e fizemos um debate sobre território e territorialidades pretas na cidade de Salvador e no seu entorno, né? Onde estão hoje no gerenciamento, na administração do Carnaval da Bahia, dos blocos afros ou daquele circuito, né, Barra Ondina. Quem é que faz a gestão desse carnaval? Quem faz a gestão dos recursos que geram a cadeia produtiva desse carnaval? Se a gente sair de Salvador para o Rio de Janeiro, quem é que faz a gestão do carnaval do Rio de Janeiro? Quem gerencia a cadeia produtiva que está em torno do desenvolvimento desse carnaval, né? São Paulo, a mesma coisa. Quem é que gerencia o orçamento que está dentro da cadeia produtiva do Carnaval de São Paulo? Quem é que cuida do orçamento? Quem administra tudo isso, né? Não somos nós, né? Eu ouvi de uma gestora de uma das principais escolas de samba de São Paulo, numa entrevista, numa rádio que nós fomos participar juntos, que a ausência se dá por uma questão de falta de competência, né? E aí, óbvio que eu fiz uma fala totalmente direcionada à forma como ela expôs o pensamento, respeitando o pensamento, porque o pensamento é livre, mas na medida que você compreende que o pensamento é livre, a gente precisa compreender que também as réplicas e as tréplicas são necessárias para que, de fato, a gente possa ver até onde a liberdade desse pensamento não forma uma opinião totalmente distorcida de uma realidade, né? Então, significa dizer que seu Dionísio Barbosa, lá em 1914, foi incompetente em ter criado o primeiro grupo carnavalesco negro, que deu referencial para tudo que nós temos hoje. Os 5 cardeais do samba, seu Carlão do Peruche, que é um deles, inclusive, eu quero deixar aqui também como sugestão o livro O Cardeal do Samba, Memórias do seu Carlão do Peruche, um livro escrito, pesquisado pelo historiador Bruno Baronetti, da USP, e que eu tive a honra e o privilégio de ser convidado para prefaciar esse livro. Então, eu fiz o prefácio desse livro, em que nós temos o último dos cardeais do samba vivos no Carnaval de São Paulo, é da Zona Norte, é da Casa Verde, é aqui da nossa região, e eu falo também do seu Carlão do Peruche, no meu livro, Casa Verde, uma pequena África paulistana, mas os 5 cardeais do samba erraram, foram incompetentes, né? Seu Carlão do Peruche foi incompetente, seu Inocêncio Tobias, o mulata, fundador do Cordão Camisa Verde e Branco, que hoje é a Escola de Samba Camisa Verde e Branco, foi incompetente. O Pé Rachado, fundador da Escola de Samba Vai Vai, e depois funda também, foi presidente da Vai Vai, depois funda a Barroca Zona Sul, também era incompetente. Seu Nenê da Vila Matilde, fundador da Escola de Samba Nenê de Vila Matilde, era incompetente. Madrinha Eunice, uma mulher negra vinda do interior de São Paulo, da cidade de Piracicaba, funda em 1937 a escola de samba mais antiga em atividade no Carnaval de São Paulo, que é a Escola de Samba Lava Pés. Detalhe, uma mulher negra vinda do interior de São Paulo, que em 1937, nesse processo todo de expulsão da população negra do bairro da Liberdade, é jogada para a Baixada do Glicério, na várzea do rio Tamanduateí, em 37, em plena instauração do Estado Novo de Getúlio Vargas, onde Getúlio Vargas, então, fecha sindicatos, partidos políticos, Congresso Nacional, uma mulher negra vai lá e funda uma escola de samba. Getúlio Vargas está acabando com os direitos de sociabilidade e uma mulher negra vai lá e funda uma das principais escolas de samba que vai servir como base para ser o Carlão do Peruche fundar o Unidos do Peruche, para ser o Silval fundar o Império de Cambuci, para ter, por exemplo, hoje um mestre Tadeu da bateria da Vai Vai, um dos mais antigos mestres de bateria, que saiu da Escola de Samba Lava Pés, que de fato foi uma escola que projetou muitos sambistas para o Carnaval de São Paulo. Todas essas pessoas foram incompetentes em fundarem e deixarem esse legado importante para o Carnaval de São Paulo. Significa dizer que nós, pretos e pretas, somos incompetentes para gerir aquilo que nós criamos, para gerir aquilo que nós fundamos. Significa dizer que quando a gente vai pensar no espectro das 3 rodas sagradas do universo negro brasileiro, candomblé, umbanda, nesse caso também, capoeira e o samba, nós somos incompetentes em fazer a gestão desses fazeres e saberes da nossa ancestralidade. Então, existe uma distorção quando você vai pensar na ocupação de corpos não negros nesses espaços criados pela população negra como espaço de sociabilidade, na medida que, na minha concepção, o branqueamento ele não se dá
na ocupação de corpos negros, de corpos não negros nesses espaços, de corpos brancos nesses espaços. O branqueamento se dá na medida em que você nega a origem negra e quer estabelecer uma nova ordem, um novo olhar, ignorando todo o pavimento, toda a pavimentação que houve a partir de toda essa repressão, toda essa contribuição, todo o racismo, todo o preconceito, toda a dificuldade, tudo que essa população passou para trazer as escolas de samba e o carnaval até aqui, né? Para hoje, que é oficializado, tem subvenção e não é pouca. A cadeia produtiva, como eu falei agora há pouco, só em São Paulo são 3 bilhões de reais, só na cidade de São Paulo. Hoje nós somos incompetentes. Então, é importante que, de fato, espaços reflexivos como esse, que vocês estão abrindo para que eu possa aqui trazer o meu pensamento e, a partir do meu pensamento, também me colocar em total humildade para ser rebatido, né? Porque acho que o debate e não concordar com alguns pensamentos, seja ele de qualquer tipo, de qualquer pessoa, ou de qualquer gênero, né, ou de qualquer etnia, é fundamental para que, de fato, a gente possa fazer a consolidação da nossa democracia, mas no meu pensamento é um pouco isso, esses esvaziamentos vai se dar na medida que você também não tem mais as narrativas negras ocupando esse espaço. Por que eu estou trazendo essa questão das narrativas negras? Porque quando você sai do fundamento, quando você deixa de trazer essa narrativa, você branqueia, né? Você não tem mais aquele espaço como um espaço possível onde essa população tinha como uma caixa de ressonância para falar sobre a verdadeira história africana, sobre a verdadeira história afro-brasileira, aquilo que a história nos livros negam. Os livros, evidentemente, escritos por não negros, negam a história, a verdadeira história negra no país. E as escolas de samba, como Unidos do Peruche, como Camisa Verde e Branco, Morro da Casa Verde, todas essas escolas de samba sempre se utilizaram desse mecanismo, dessa ferramenta das narrativas para contar nossas histórias. As escolas de samba já cumprem a Lei 10.639 e a 11.645 muito antes das leis existirem. Embora essa lei é de 2003, as escolas de samba já contam a história africana e afro-brasileira, das religiões de matriz africana, da cultura afro-brasileira há décadas. Né? Há décadas. A escola de samba é sim esse espaço de formação. Na medida que você esvazia essas narrativas, escolas tradicionais que sempre trouxeram os nossos textos, os nossos temas para ser debatido pela sociedade, ele é esvaziado, há o branqueamento, há o esvaziamento, há o mesmo processo de higienização étnica que aconteceu dos espaços territoriais da cidade de São Paulo, esses microterritórios de poderes pretos, que são as escolas de samba, que são esses grupos de sociabilidade, vão passando também por um processo de higienização étnica. Né? Então é fundamental que, de fato, a gente discuta isso. Então é sempre este o olhar, é sempre essa preocupação, é sempre essa discussão de um lugar muito tranquilo. Afinal de contas, a gente tem que falar com total tranquilidade, porque nós vivemos numa sociedade racista, nós vivemos numa sociedade machista, nós vivemos numa sociedade homofóbica, sexista, né? E que a gente precisa de todos os canais possíveis para fazer a reflexão sobre isso, como que a gente, de uma certa forma, caminha para um lugar em que a gente vá erradicando todas essas anomalias sociais e, de fato, mantendo o protagonismo narrativo daquelas e daqueles que criaram os seus nichos de sociabilidade e que esses nichos de sociabilidades mantenham as suas narrativas, seus fundamentos, para que, de fato, a gente tenha uma sociedade mais inclusiva e igualitária. Afinal de contas, esses eram os únicos espaços que a gente tinha para poder fazer essas discussões. Nós não tínhamos acesso às universidades, nós não tínhamos acesso aos mecanismos de poder políticos, nós não tínhamos acesso aos mecanismos de poder econômicos. Então, nós criamos esses espaços justamente para ter condições de garantir a nossa sobrevivência. Porque, estruturalmente, a elite política e econômica, a branquitude, quando eu chamo branquitude, eu não estou falando as pessoas de pele branca, mas branquitude como um conceito de estrutura de poder, trabalhou com muita potência num processo de epistemicídio da população negra. Né? Esse processo epistemicida se dá não apenas que ele transcende a questão apenas do etnocídio, né? É a morte epistêmica, né? A morte étnica, cultural, psicológica, física. Né? O Estado brasileiro investiu nisso. Né? O eugenismo no Brasil trabalhou essa perspectiva. E nós, então, dentro desses nichos de sociabilidade, dentro das escolas de samba, dos ilês de candomblé, dos grupos de capoeira, sempre usamos da resiliência para poder trabalhar essas questões e passar
para as próximas gerações, pela oralidade, todos esses fazeres e saberes da diáspora africana. Então, as escolas de samba sempre cumpriram esse papel, e quando eu tive a oportunidade de estar presidente do Camisa Verde e Branco, nós trouxemos essa história negra para o Carnaval de São Paulo, né? E aí tem algumas escolas, Rosana, para poder encerrar aqui a minha reflexão, essa parte da reflexão, que são geridas por não negros e também falam sobre temas afro. Eu acho isso importante. Mas eu acho importante também a gente refletir que, em certa medida, algumas escolas de samba usam o tema afro porque é um tema poderoso, é um tema forte, é um tema que tem conteúdos assim diversos, né, que vai falar da religião, a cultura, a sociabilidade, o olhar, a cosmovisão, as cosmologias todas que o olhar africano dá, que sai da questão da ocidentalidade. Então, eles usam desses temas para poder tentar dizer, olha, legal, eu não sou de matrizes africanas, eu não sou um gestor de escola de samba preto e nem preta, mas estou trazendo o tema afro. O trazer o tema afro, pelo menos na minha perspectiva, é única exclusivamente por uma questão de utilizar-se de uma estrutura para trazer ali uma narrativa, mas que o lugar de pertencimento dessa narrativa, o lugar de pertencimento dessa história não é o mesmo lugar de pertencimento caso essa história estivesse sendo contada e gerida e apresentada por uma estrutura de gestão desses espaços de pessoas pretas. Então, só para poder deixar como reflexão aqui, para que a gente possa, enfim, avançar aqui na territorialidade contribuída por essas digitais aqui na nossa querida Zona Norte de São Paulo. Excelente essa reflexão, Tadeu. Inclusive, foi bem importante você ter trazido isso, porque eu ia agora fazer uma pausa na entrevista para tocar um samba da Unidos do Peruche, um samba importante que saiu no Carnaval de 72, composto por ninguém menos que Geraldo Filme, né, essa figura icônica do samba paulistano, compôs para o Peruche em várias ocasiões. E aí, esse samba, né, que é o chamado Aos Heróis da Independência, eu lembro de ter lido, né, fazendo uma pesquisa, uma entrevista do seu Carlão do Peruche, em que ele fala que nesse ano, por conta desse samba, o Brasil em plena ditadura militar, as referências que o samba fazia aos heróis negros, aos heróis indígenas, a escola sofreu intimidação do governo militar, chegou a ter o barracão invadido pela polícia, e isso fala muito também sobre esse processo de criminalização das manifestações culturais das negras e negros no Brasil, que também é uma realidade para as escolas de samba historicamente, né? Sim, seu Calão narra isso, inclusive ele narrou isso quando eu entrevistei para o meu livro, Casa Verde, uma Pequena África Paulistana, ele narra isso no livro do Bruno Baronetti, né? O Cardeal do Samba, a Memória do Seu Calão do Peruche. Antes mesmo da minha entrevista com o seu Carlão para escrever meu livro, eu já tive muitas oportunidades de acompanhar, como músico que sou também, como sambista que sou, o seu Calão em muitas rodas de samba. E sempre ouvi o seu Calão contando essa história, né? De que o Departamento de Ordem Pública, né? O DOPS, invadiu a quadra da Peruche, agrediu, furou instrumentos, agrediu crianças, mulheres, eles inclusive para se defender tiveram que revidar, porque senão a pancadaria seria muito maior. E tem um fato bem interessante que não apenas o seu Calão foi chamado a depor lá no DOPS, mas o próprio Geraldo Filme também, como compositor desse samba, foi chamado a prestar esclarecimentos, e naquela medida Geraldo Filme ficou impedido de compor sambas na Unidos do Peruche, né? Porque eles achavam, inclusive, não era só a questão da ditadura ser opressora, tinha a questão da censura, né? A censura, todas as músicas tinham que passar pela censura, pelo crivo da censura, para serem veiculadas em algum mecanismo de transmissão aí, seja via rádio, jornais, livros, enfim, passava por um processo de censura. Então, o Geraldo Filme ficou impedido de escrever samba na Unidos do Peruche por conta desse episódio, né? Por conta de uma imposição do DOPS, né? Departamento de Ordem Pública e Social. E então Geraldo Filme, em 74, vai para Vai-Vai, né? Para participar do Departamento Cultural da Vai-Vai. E aí quem entra com o enredo lá é Raquel Trindade, já nossa ancestral, e apresenta o enredo Solano Trindade, Moleque de Recife, acho que para o Carnaval de 75, que no Carnaval de 75 para 76, que se não me falha a memória,
A Vai sai em 76 com Solano Trindade, moleque de Recife. Então, o Geraldo Filme volta a compor no Vai por conta de ter sido impedido de escrever na Peruche. Na Peruche ele escreveu muito samba para Peruche. Muita gente faz a conexão do Geraldo com o Vai, mas muita gente não faz a conexão do Geraldo com a Peruche. Ele escreveu muito mais samba para o Unidos do Peruche, ele com o Belobo, em parceria com o Belobo, inclusive, né? Para o Unidos do Peruche, Pequena História da Casa Verde, Herói da Liberdade, Festas e Tradições de Pirapora, vários sambas da Unidos do Peruche foram escritos pelo Geraldo Filme. E na Vai, para ele compor o samba para a Solano Trindade, ele teve que fazer um samba de quadra, a pedido da coordenação da ala dos compositores, que naquele contexto era o Fernando Penteado e o Oswaldinho da Cuíca, que coordenava a ala dos compositores. E aí o Geraldo fez um samba de quadra, muito embora todos eles sabiam que o Geraldo já era um craque de fazer samba, tinha sambas desde Paulistano da Glória, em outras escolas de samba, mas era uma regra da escola ali da Vai. Então o Geraldo vai fazer um samba de quadra e depois vai fazer o samba Solano Trindade, moleque de Recife, que ganha na quadra e que vai para a avenida, mas não ganha no carnaval de 76, porque em 76 o título veio para nossa querida Barra Funda. E o samba que o Geraldo vai escrever para participar da aula dos compositores é nada mais, nada menos do que hoje o hino da escola de samba Vai. Então, o Geraldo Filme, na prática, assim mesmo, assim, apresentado na Vai, são dois sambas. Um é o hino, quem nunca viu o samba amanhecer, vai no Bexiga para ver, vai no Bexiga para ver. E Solano, moleque de Recife, são esses dois sambas. Então, tem algumas histórias do samba, algumas histórias do carnaval, quando você traz a questão da Unidos do Peruche, como o DOPS, como a ditadura militar foi implacável, foi perversa, foi brutal com essas organizações. Isso é que está dentro do espectro de avaliação e de reflexão quando a gente fala sobre o processo do branqueamento, sobre como você coloca um etnocídio cultural, um epistemicídio cultural, na medida que essas narrativas deixam de ser contadas. História como essa que aconteceu com a Peruche, ou história como que aconteceu com a própria Camisa Verde e Branco, que lá na década de 20 vira, em 28, ao invés de ser, sai do nome de Grupo Barra Funda e vira Grupo Camisa Verde em 28, e na década de 30 é perseguida, né, por Getúlio Vargas, em 32, 33, aí para de fazer oficialmente os seus desfiles, porque é confundida com os Camisas Verdes, que era um grupo fascista de Plínio Salgado, que cria lá a Ação Integralista Brasileira, os integralistas, tinha um grupo radical, armado, que eram os Camisas Verdes. Sabendo que tinha um grupo chamado Camisa Verde em São Paulo, a polícia política de Getúlio Vargas então persegue esse grupo carnavalesco, achando que era um braço da Ação Integralista Brasileira. Isso está na história do nosso samba, isso está na história do nosso carnaval, é a história política. São essas duas escolas de samba, a Camisa Verde e Branco, que vai passar por esse processo de violência política, psicológica e social pela polícia política, pela gestão centralista de Getúlio Vargas, e a Unidos do Peruche, pelo departamento, pelo DOPS, né, Departamento de Ordem Pública e Social, que também vai reprimir a Unidos do Peruche por conta de um samba que fala dos heróis da independência, né, fazendo alusão aos heróis negros, e que reprime tanto o seu Carlão, que vai lá, também passa um dia lá sendo interrogado no DOPS, e o Geraldo Filme, que também passou, acho que 2 dias no DOPS, e depois foi solto com a questão de ser impedido de continuar escrevendo os sambas na Unidos do Peruche. Isso não traz uma ampla reflexão sobre isso. Porque quando a gente fala sobre a questão dos perseguidos da ditadura militar, pouco se fala dos desaparecidos pretos e pretas. Pouco se falam de como o samba também foi brutalmente violentado pela ditadura militar. Pouco se fala sobre esses periféricos e essas periféricas, muitos deles que saíram um dia de casa para poder fazer o seu afazer, ou ir trabalhar, ou fazer alguma coisa relacionada à manutenção da sua cultura, e que não voltou nunca mais, e que as famílias pouco instruídas sequer tiveram condições de ir atrás de saber o que aconteceu com o seu ente que desapareceu naquele contexto. Então, no samba, nós temos muitos relatos de sambistas que foram brutalmente ou agredidos, ou violentados física e psicologicamente, e outros que foram mortos, e que até hoje você não sabe, evidentemente, quais foram os caminhos ou descaminhos a quais as pessoas foram colocadas. Um outro exemplo aqui, para poder só fechar essa reflexão, Rosana, é pensar o que aconteceu com o Walter Gomes de Oliveira, seu nome de batismo,
mas conhecido no mundo do samba como Pato Nágua, um dos maiores apitadores da história do Carnaval de São Paulo, da época dos cordões carnavalescos, foi apitador da Vai Vai, foi também, né, coordenador da bandinha do Corinthians e também foi apitador do Camisa. Pouca gente sabe que o Pato Nágua também foi da Barra Funda por um período, apitou lá pelo Camisa Verde, mas que também, naquele contexto, foi executado, né, brutalmente foi executado pelo extinto Esquadrão da Morte, muito embora acho que extinto só na termologia, né? Só na identificação do nome, né? Que era chamado naquela época Esquadrão da Morte, porque os grupos milicianos de execução e de genocídio, sobretudo de jovens negros, continuam até hoje nas periferias aí de todo o país. Mas naquele contexto, há relatos que, inclusive, o Esquadrão da Morte pegou o Pato Nágua em certa medida, assassinou e jogou numa lagoa em Suzano Paulista. Seu Carlão do Peruche tem relatos sobre isso. Seu Nenê de Vila Matilde relatava sobre isso. Muitos vaivaienses, inclusive, relatam muito sobre isso, né? Tem documentários, inclusive, que o Plínio Marcos, um dos grandes dramaturgos, que também teve um papel importante na elaboração de espaços de ocupação desses sambistas em espaços que antes o samba não ocupava, o próprio Plínio Marcos também faz uma fala com bastante pesar sobre o que ocorreu com o Pato Nágua. Então, é fundamental que a gente entenda que o samba passou por tudo isso. O samba sofreu muita repressão. Esses homens e mulheres pretos e pretas passaram por todo esse processo. E na medida que você então oficializa e que você tem a macroeconomia cuidando disso, a gente não serve mais, nós passamos a virar incompetentes. Né? Então, são essas reflexões que são fundamentais a gente trazer, né? De toda essa repressão, violência, racismo, preconceito que os meus ancestrais passaram, e hoje você olha assim, a gente quase entrando numa discussão. Eu vou ser bastante irônico propositalmente aqui, né? Agora, para poder fechar com uma descontração, mas daqui a pouco a gente está tendo que estabelecer cotas para fazer a gestão do carnaval, seja em São Paulo ou em qualquer lugar do Brasil. Obrigada, Tadeu. Então, vamos ouvir agora a Chamada aos Heróis da Independência de Geraldo Filme, samba da Unidos do Peruche. Esse é o Indisciplina. E aí, enfim, na hora da edição é quando eu insiro as músicas, né? E aí Sim, depois sim. a gente volta. Então, eu vou voltar aqui. Tadeu, falando dos personagens importantes do Carnaval e do Carnaval da Zona Norte, não dá para não mencionar o Zeca da Casa Verde. Que o Zeca, além de fazer parte da história do samba de São Paulo, foi uma figura central em várias das nossas escolas aqui na região, inclusive na minha escola do coração, a Sociedade Rosas de Ouro, que inclusive leva esse nome, e aí eu descobri isso lendo seu livro, não por conta do cordão Rosa de Ouro, mas por uma condecoração criada pelo Papa Gregório II. Tadeu, conta um pouco mais para a gente sobre o Zeca da Casa Verde e o seu papel como compositor nas escolas da nossa região. Existe uma tríade de sambistas em São Paulo, a qual o Zeca da Casa Verde faz parte, né? E que eu tenho, assim, um afeto, né, inexplicável por esses três sambistas. Um é o Geraldo Filme, né, que nós falamos dele agora. O outro é o próprio Zeca da Casa Verde, que também é uma grande referência para mim. E o outro é o Toniquinho Batuqueiro. O seu Zeca, eu não tive a honra de conviver com ele, como eu tive a honra de conviver com o Toniquinho, de frequentar sua casa, de ter tido a honra de produzir o único disco do seu Toniquinho Batuqueiro, assim como de outros sambistas de São Paulo. Mas o Zeca da Casa Verde ele joga um papel fundamental, sobretudo na zona norte de São Paulo. E que legal, assim, né, falar de Zeca da Casa Verde, porque foi um dos grandes estímulos para estabelecer o título do livro, né? E o Zeca dá essa africanidade para Casa Verde, ele traz essas narrativas muito fortes, até porque ele traz referenciais do interior, traz referenciais de Mococa, né, da cidade onde ele tem origem, os referenciais de marcos culturais, bantos, né, negro-africanos, né, essa conexão com as congadas, tudo que ele bebeu das matrizes culturais africanas, ele traz esses elementos para poder compreender a formação, a formulação e o processo também de criação, né, da estética cultural, musical do Carnaval de São Paulo. Então o Zeca joga um papel fundamental, joga um papel em especial para o Morro da Casa Verde, né? Zeca da Casa Verde vai, em primeiro, ser um grande nome
não, para o Morro da Casa Verde, para o próprio Camisa Verde e Branco, porque ele também frequentava muito, né, o São Paulo Chique, Clube do Pagode, junto com essa turma, junto com o seu Zezinho do Morro, que é fundador do Morro da Casa Verde, da Escola de São Morro da Casa Verde, fundado em 63. O Zeca é um cara que tem um trânsito, né, em todas as escolas, com vários sambistas, né, e que no Morro da Casa Verde vai, então, criar ali um elemento musical, um elemento cultural bem interessante que vai dar um suporte bacana para o Morro se despontar no Carnaval de São Paulo. Quando ele migra para Rosas de Ouro, da Brasilândia, ele então vai escrever muitos sambas importantes, riquíssimos, históricos, né? Se você for buscar um dos grandes clássicos, eu gosto muito do samba que fala sobre a história de Ataúfo Alves, né? Um dos grandes sambas da história da Rosas de Ouro, da Sociedade Rosas de Ouro, né? Samba bacana, Moça na Janela, enfim, o Zeca da Casa Verde trouxe contribuições bacanas. Quando você olha, não sei se ainda hoje existe isso, né? Para quem conhece a quadra da Rosa de Ouro, hoje a sede da escola de samba não é mais na Brasilândia, há muito tempo, fica ali na freguesia do Ó, na ponta da freguesia, mas até algum tempo atrás, não sei se a Angelina, presidente da escola, ainda preserva, tem um mural com os títulos, né, que a escola teve, né, ou os campeonatos, enfim. E se você for buscar ali nos murais, o primeiro samba da Rosas de Ouro, acho que isso é importante dizer aqui, pouca gente fala sobre isso, gente. É importante dizer. Eu falei da tríade aqui, Geraldo Filme, Zeca da Casa Verde e Toniquinho Batuqueiro. O primeiro samba da Rosa de Ouro é de autoria de Toniquinho Batuqueiro. É importante trazer isso, né? Toniquinho Batuqueiro foi o primeiro samba da Rosa de Ouro, de autoria do mestre Toniquinho. Só que aí quando você vai andando, vai vendo o mural dos anos em que o Rosas participou do carnaval, a maior parte daqueles primeiros períodos ali são sambas do Zeca da Casa Verde. Você pode olhar lá, Zeca da Casa Verde, Zeca da Casa Verde. O Zeca da Casa Verde, depois que ganha muitos carnavais, muitos sambas, ele vai saindo, né, devagarzinho, já vai perdendo um pouco aquele vigor, né, de sempre ganhar o samba e vai meio que então abrindo espaço. Quem vai começar a ganhar samba na Rosa de Ouro depois do Zeca da Casa Verde é a turma do Royce do Cavaco, né, que aí começa a aparecer lá. Royce do Cavaco ganha um samba aqui, outro ali, aí vai criando outros espaços ali para outros compositores. Mas o Zeca da Casa Verde é essa figura central, necessária e fundamental para compreender o samba de São Paulo, mas com um recorte especial na Zona Norte, né? Sobretudo na Casa Verde, com a Escola de Samba Morro da Casa Verde, sobretudo na Brasilândia, na época ainda que a Rosas de Ouro era ali, fazia seus ensaios, suas atividades no bairro da Brasilândia, e aí depois o então presidente, né, Eduardo Basílio, vai então pensar em inaugurar a quadra lá na freguesia do Ó, o que distanciou territorialmente e, obviamente, aqui com total respeito a toda a comunidade da Roseira, e de uma certa forma também acabou esvaziando um pouco essa presença dessa negritude da Brasilândia, das atividades constantes ali da Escola de Samba Rosas de Ouro, né? Então, o Zeca da Casa Verde tem um papel importante para a estrutura do Carnaval de São Paulo, tem um papel importante para a história e para a consolidação da Rosas de Ouro como uma das principais escolas de samba do Carnaval de São Paulo, e é, sem sombra de dúvida, uma das grandes figuras que vai continuar sempre sendo lembrada, citada, mencionada, reverenciada, cantada, né? Porque nós que trabalhamos com a história e com a pesquisa sobre as origens do samba em São Paulo, certamente não temos a mínima condição de contar uma história dentro de uma estrutura empírica se não passar por esses nomes, sobretudo do Zeca da Casa Verde. Vamos então ouvir um samba do Zeca da Casa Verde? A gente tem aqui Vamos uma lá. composição belíssima de 1974, feita para Rosas de Ouro, inclusive um samba campeão, que é o Canta e Conta, os Quatro Cantos do Brasil. E logo depois disso a gente vai dar um salto no tempo para ouvir um samba da Morro da Casa Verde, um samba de 2018, que é o A Luta de um Povo, a Força de uma Raça, Luiz Samaim, a Luz de Daomé. Samba que rendeu o terceiro lugar na disputa do grupo de acesso 2. E aí, quando a gente voltar, a gente pode falar um pouquinho também sobre a Morro da Casa Verde. Esse é o Indisciplina.
Estamos voltando com o Indisciplina, entrevistando o pesquisador sambista e sociólogo Tadeu Caçula. E aí, Tadeu, eu trouxe esse samba também da Morro para falar um pouco sobre essa história, porque o carnaval na Zona Norte de São Paulo e o carnaval como um todo não contou só com a liderança dos homens, né? Você trouxe aqui exemplo histórico da Madrinha Eunice na Lava Pés, que é uma das primeiras escolas de samba de São Paulo, mas aqui na Casa Verde as mulheres também tiveram um papel central na construção desse carnaval, e uma figura que me vem à mente é a Dona Guga, uma verdadeira matriarca do samba de São Paulo e uma das poucas mulheres a estar à frente de uma escola de samba, que é a Morro da Casa Verde. Então, você pode contar para a gente um pouco dessa história da Morro e falar também um pouco do papel das mulheres que constroem, né, e construíram o carnaval na nossa região? Sim, sem sombra de dúvida, né? A Morro da Casa Verde é, né, uma das principais escolas de samba que nós temos em São Paulo, fundada lá pelo seu Zezinho, né? Saudoso seu Zezinho do Morro. Hoje, né, gerida e administrada pela Dona Guga, pela família da Dona Guga, Márcia, né? Sempre estão ali alternando, né, esse processo todo de gestão da escola. É, o Morro da Casa Verde é uma escola de samba que também, nos últimos anos, tem passado por um processo de reorganização e tem trabalhado temas bem interessantes, né? Esse enredo, por exemplo, de 2018, que fala de Luísa Maim, é muito potente, né? Potente porque traz também para a própria história do Brasil, da luta negra do Brasil, o protagonismo de importantes mulheres, né? Não dá para você falar de Zumbi, não dá para falar de Dandara, não dá para você falar de Machado de Assis e não falar de Chiquinha Gonzaga, de Chiquinha Gonzaga. Não dá para você pensar em pensar em Luiz Gama e não falar de Maria Firmina, sabe? Porque tiveram papéis importantes e alguns decisivos, né? Não dá para falar de Dom Pedro, por exemplo, em se tratando de uma outra etnia, e não falar da Leopoldina, que, na verdade, quando você vai pensar a questão da independência do Brasil, existe também um salto histórico, um apagamento de gênero importante aí que precisa ser revisitado também, porque a assinatura da independência não foi assinada por ele, né? Foi assinada por uma mulher. Então, as mulheres jogam um papel fundamental, sobretudo quando você vai falar do samba, do carnaval, porque são as matriarcas. Se você for buscar no Rio de Janeiro, você tem a figura da tia Ciata, né, que vai preparar ali os terreiros, né, o terreiro de candomblé e o terreiro de samba, e sucessivamente a questão das capoeiras, para que de fato pudesse haver ali um desenvolvimento, né, a ocupação do espectro econômico, cultural e social daquele espaço. Em São Paulo não é diferente. Eu citei aqui a Madrinha Eunice, mas evidentemente tem ali a Dona Olímpia, né, da Vai Vai, tem a Dona Sinhá, da Camisa Verde e Branco, Dona Lola também, que enfim, tem as matriarcas, e no Morro da Casa Verde você tem a figura da Dona Guga, que é uma das únicas, uma das primeiras mulheres a assumirem, né, a direção de uma escola de samba. Nós tivemos aí também a Magali dos Santos, à frente do Camisa Verde e Branco. Nós temos aí a Luciana hoje na Tom Maior, a própria Solange na Mocidade Alegre. Antes dela tinha a Elaine, que era irmã da Solange, que era também presidente da Mocidade Alegre. Enfim, tem a própria a Angelina, né, à frente da Rosas de Ouro, enfim. Mas em se tratando do Morro da Casa Verde, a figura da Dona Guga é uma figura que merece mais muito respeito, Rosana, por tudo que a Morro da Casa Verde representa, mas sobretudo por tudo que a Dona Guga representa por ter sido uma das vanguardistas, uma das desbravadoras na questão de fazer gestão de um dos espaços mais democráticos, de mais sociabilidade, que é uma escola de samba. Então, eu atribuo aqui com total tranquilidade à Dona Guga esse protagonismo, esse desbravar desse espectro que estruturalmente é muito masculino e, em certa medida, até muito machista. A gente pode falar isso com muita tranquilidade, o samba, esses espaços que têm a ver com a própria estrutura social da sociedade brasileira. Quando você tem espaço em que a sociedade ocupa e faz ali as suas relações, você vai trazer alguns vícios, né, da própria estrutura. Se nós temos uma estrutura social brasileira que é racista,
Nós vamos encontrar, infelizmente, algumas posições racistas dentro desses espaços. Muito embora esses espaços tenham sido criados por negros, nós ainda temos não negros com falas e com hábitos, com costumes racistas dentro desses espaços. Na mesma medida que você tem uma sociedade extremamente machista, então você vai ter dentro desses espaços também reproduções dessa estrutura machista. Então por isso que eu digo que Dona Guga, ela vai então ser um elemento que vai criar uma ruptura nesse processo, vai fazer esses enfrentamentos, vai passar a poucas e boas, porque esse machismo vai olhar ainda com aquele certo um olhar de desqualificar, aquele olhar de desaprovar, mas a competência, sobretudo das mulheres, sobretudo das mulheres negras, sobretudo das mulheres que entendem a escola de samba não só como espaço de espetacularização, de desenvolvimento macroeconômico, mas como um espaço de acolhimento, de aquilombamento, assim como fez Madrinha Eunice lá com a Lava Pés, a gente tem que destacar e sempre trazer para o centro do debate o papel importante das mulheres na formação, não só do carnaval, mas do samba, não samba gênero musical. Esse samba que serviu também como um espaço de sociabilidade dessa população negra. O samba é matriarcal, assim como o candomblé com as yala orixás é muito matriarcal. Está dentro dessa lógica cosmológica africana das 3 rodas sagradas do universo negro brasileiro. Então, com muita tranquilidade, eu digo e reverencio, sim, Dona Guga como uma das grandes desbravadoras desse espaço machista que é o samba e o carnaval em São Paulo. Muito legal, Tadeu. É, a gente podia ficar aqui algumas horas falando sobre as histórias, os personagens, do samba e das escolas de samba aqui na Zona Norte. Ainda tem a Mocidade Alegre, Unidos de Vila Maria, X9, Império da Casa Verde, por aí vai, né? Muita gente diz que o que impressiona mais na nossa região não é apenas a quantidade de escolas de samba, mas o fato delas se concentrarem nos grupos especial e de acesso no Carnaval de São Paulo há muitos anos. A quem você atribui esse grande sucesso das nossas escolas de samba nos carnavais? Eu atribuo a como essas escolas de samba entenderam o fazer carnaval, o fazer social, o fazer cultural. É uma tradição, a Zona Norte tem tradição, né? As primeiras movimentações de escolas que vão se estabelecer nesses grupos, né, que tem mais visibilidade para o carnaval, elas partem dessas escolas. Salvo algumas, como a própria Vai Vai, que está ali na região central, ou a própria Nenê, que está lá na Zona Leste, na Vila Matilde, né? Se você for buscar outras antes, né, Cabeções da Vila Prudente e tal, que são escolas que já não estão mais hoje aí, né, transitando por esses grupos, mas essas escolas conseguiram se organizar de uma forma que, mesmo havendo um processo de oscilar entre grupo especial e grupo de acesso, elas conseguiram criar uma tradição, conseguiram criar uma base, conseguiram criar uma comunidade, conseguiram fazer com que essas comunidades entendessem qual é o papel dessa comunidade em ajudar essas agremiações a se manterem nesse fazer carnavalesco na cidade de São Paulo, em participar, em contribuir, em colaborar com esse processo tão bem estruturado que é o Carnaval de São Paulo hoje, com as ressalvas que foram colocadas aqui, né, nessa reflexão que a gente está fazendo, né, mas que é um grande referencial, né? Ressalvas essas que têm a ver com a própria questão dessa emancipação desses corpos e dessas digitais que não fazem parte da estrutura do fazer e do desenvolver esse carnaval na cidade de São Paulo. Algumas ressalvas como essa que eu acabei de mencionar, mas que a Zona Norte de São Paulo criou essa tradição, criou esses elementos que fazem com que, de fato, essas escolas de samba consigam se manter, ou lá na elite, né, chamado, definido por uma questão de conquistar alguns imaginários, né, de que fazem parte de uma elite, né, e as outras que fazem parte do grupo de acesso, né, que hoje é acesso 1, acesso 2, né, tem alguns acessos e tal. Mas eu atribuo o fato dessas escolas de samba ainda estarem nesses lugares, nesses grupos, porque existe uma tecnologia desenvolvida, né, há alguns anos. Então, mesmo havendo aí mudanças
de regulamento que favorecem algumas escolas e não favorecem outras, as escolas vão se ressignificando, né? Usando das suas resiliências também para poder compreender que precisa se adaptar, se adequar para poder se manter. Outras não. Outros que não quiseram se adaptar, se adequar à modernização do carnaval, simplesmente acabaram ou estão hoje ali trabalhando na perspectiva do carnaval organizado pela UESP, né, que é o carnaval desenvolvido em alguns bairros da cidade de São Paulo, e que entendem que aquele é o lugar que tem que se manter, porque quer manter ainda a questão de um carnaval que não dialoga com a espetacularização e nem com o processo hoje cooptado pela macroeconomia especulativa. Tadeu, muito bom você trazer esse último ponto, porque exatamente era essa a minha última pergunta para você, que lendo o seu livro e lendo alguns depoimentos de figuras históricas do carnaval, né, da cidade, mas principalmente aqui da Zona Norte, eles falam muito de como o carnaval mudou ao longo dos anos, no sentido de ir se burocratizando e com a força do dinheiro falando cada vez mais alto. Ao mesmo tempo, a gente tem visto nos últimos anos, até agora na pandemia, uma explosão do carnaval de rua em São Paulo, com os blocos, etc. Você compartilha dessa visão sobre o carnaval das escolas se burocratizando e, sendo assim, o que a gente pode fazer para sustentar esse legado histórico e cultural das escolas de samba na nossa região, né? Como que a gente pode vislumbrar esse futuro? Você estava falando aqui e em algum momento deu uma oscilação no sinal e a sua voz veio picotada. Seria possível você me perguntar de novo? Claro, claro. Não, eu falei sobre algumas figuras históricas falando sobre essa questão do carnaval das escolas ter se burocratizado um pouco ao longo do tempo e o impacto da força crescente da importância do dinheiro, etc. E que isso se contrapõe também a um movimento mais recente agora em São Paulo, que é essa explosão do carnaval, dos blocos de rua, etc. Então, um pouco, se você compartilha dessa visão de que há uma burocratização, um certo engessamento do carnaval das escolas, ou se não, e o que você acha que deveria estar sendo feito para sustentar esse legado histórico e cultural das escolas de samba da nossa região? Sim, há sim uma burocratização, e essa burocratização, em certa medida, ela se dá na medida que essas escolas de samba hoje não fazem mais carnaval, e sim elas fazem disputa de desfile das escolas de samba. É um concurso, é um campeonato. E sendo campeonato, existe uma entidade que estabelece as regras desse campeonato, que é a Liga Independente das Escolas de Samba. Então, as escolas de samba precisam se adequar a um regulamento. Isso é burocratizar, porque as escolas deixam de fazer o seu carnaval de uma maneira espontânea para poder seguir uma norma, uma regra. E isso descaracteriza, inclusive, algumas escolas de samba nesse sentido. Então, há sim uma burocratização, porque é um processo de evolução, de crescimento, de desenvolvimento desse carnaval que está ficando cada vez mais verticalizado e espetacularizado, né? Porque existe uma empresa que faz a transmissão do carnaval, hoje a maior emissora do Carnaval de São Paulo, também dita algumas regras para essa entidade que faz a gestão do carnaval. Então ela quer mais carros alegóricos mais altos, fantasias mais altas, ela quer mais cor, ela quer mais luz no sambódromo, ela quer o sambódromo com o chão pintado de branco, ela quer tudo isso, isso vai burocratizando, e eu quero que as escolas de samba façam assim, porque quando eu for transmitir para o Japão, para Israel, para a Alemanha, para esses países, eles querem visual, eles não querem ver mais gente sambando no pé, eles não querem ver mais gente preta desdentada, eles não querem mais ver, eles querem olhar espetáculo, não querem ver a menina preta da quebrada na frente da bateria, eles querem ver aquela atriz que eles assistem na novela, quando a gente vende lá à frente da bateria da sua escola de samba. Então há um processo de burocratização, não apenas na questão do regulamento do carnaval, mas a burocratização também da estética e, sobretudo, de como que os fenótipos também vão se transformando na medida que essa burocratização vai se estabelecendo. Agora, eu não atribuo a explosão dos blocos carnavalescos de rua em São Paulo à burocratização da escola de samba. E eu vou dizer por quê. Porque a maior parte das pessoas que desfilam nesses blocos não frequenta escola de samba, nunca frequentaram escola de samba. Esses blocos de Vila Madalena, esses blocos de 23 de maio, esses blocos, essas pessoas,
é uma elite, uma burguesia branca, acadêmica, que frequentam espaços onde a pretitude normalmente não frequenta, e que brinca o carnaval que não tem nenhum tipo de compromisso com a estrutura das escolas de samba, nem sobre a escola de samba organizada por famílias negras e pensando esse carnaval como um espaço de disputa de narrativas, nem dessas escolas de samba já depois fundadas por pessoas brancas e que estão dentro da ideia da espetacularização e da questão da mercantilização do carnaval. Essas pessoas curtem outro rolê. E o que acontece com o carnaval de rua nada mais é do que também uma disputa política com o que acontece na cidade do Rio de Janeiro. São Paulo sempre quer dizer, olha, nós temos o maior carnaval de rua de São Paulo, olha, o carnaval de São Paulo hoje ultrapassou o carnaval do Rio de Janeiro, olha, nós somos os melhores fazedores de tudo porque nós somos São Paulo, saca? Então, essa elite, essa burguesia acadêmica que frequentam e que desfilam nesses blocos de rua, não tem relação nenhuma. Ou se desfilam na escola de samba, vão lá na escola, pegam em algumas escolas, né? Pegam a fantasia, desfilam, depois dispensam a fantasia e vão aparecer só no outro carnaval, né? Isso em certa medida. Dificilmente você vai pegar esse público que frequenta os blocos da Vila Madalena, eles indo numa Nenê de Vila Matilde. O pessoal não vai sair da Vila Madalena e vai no ensaio, ou em 3 ensaios na Nenê de Vila Matilde. Essas pessoas não vão sair de lá de Pinheiros e vão no ensaio da Unísio de Vila Maria, não vão no ensaio da Camisa Verde e Branco. Male, quando vão hoje para o ensaio de uma Rosa de Ouro, para entrar 50 pau numa sexta-feira, que depois tem uma balada para você curtir, né? Porque aí você tem ali uma branquitude muito mais vigorosa, e aí eles vão se identificar com esse público, não vão se identificar com a comunidade preta da Vila Matilde, da quadra da Nenê de Vila Matilde, saca? Então, são duas coisas aqui. Uma coisa, sim, há uma burocratização do carnaval, seja no aspecto do regulamento ou do contrato de carnaval, que vai estabelecer uma nova estética visual do carnaval, sobretudo fenótipa também. E, na mesma medida, o carnaval de rua em São Paulo é um grande negócio para a prefeitura, porque o carnaval de rua que a gente conhece tradicional é o carnaval organizado pela União da Escola de Samba Paulistana, a UESP. O carnaval do Butantã, da Vila Esperança, o carnaval da Zona Norte ali na Vila Maria, e na Zona Sul, que é o carnaval de fantasia, carnaval de blocos fantasiados, que tem subvenção pública, porque ali você tem também um giro do capital que vai fazer com que essa cadeia produtiva também gere empregos direto e indireto para a costureira, que gera para o serralheiro, o marceneiro, para o aderecista, para as pessoas que estão ali na comunidade, e essa graninha vai ajudando também a desenvolver economicamente ali. Esses blocos da Vila Madalena não têm essa subvenção. Então, a prefeitura não está querendo, inclusive, já teve relatos da prefeitura querer acabar com o carnaval de bloco fantasiado, porque tem que dar dinheiro, e o público não dá 2 milhões de pessoas, não dá visibilidade, a grande emissora não cobre esse carnaval de bairro, mas vai cobrir o carnaval da burguesia, da elite, que coloca 2 milhões de pessoas lá e que a prefeitura, às vezes, nem coloca um dinheiro, porque tem os patrocinadores, os cervejeiros, porque pelo volume vai colocar sua marca e vai fazer com que, de fato, esse carnaval tenha muito mais visibilidade e vai entrar nessa ideia, dessa disputinha, pelo menos na minha perspectiva, tão imbecil, de dizer que hoje o carnaval de rua de São Paulo é maior do que o carnaval do Rio, é maior do que o carnaval do Recife, é maior do que o carnaval do outro estado, saca? Então, uma coisa não está conectada à outra. É esse público que frequenta esses blocos de rua de Vila Madalena, em sua maioria, não generalizando, seria até um descuido aqui da minha parte, em sua maioria, nunca pisaram na quadra da Nenê, nunca pisaram na quadra da Peruche, não tem relação nenhuma em fazer o processo de manutenção dessa história. O que eu penso, na verdade, Rosana, quem é que tem que fazer a manutenção desses fazeres, da criação, do surgimento dessa escola de samba, é a juventude que está ligada nessas escolas de samba, ou não ligadas ainda. É essa juventude que tem que ocupar esses espaços da escola de samba, reivindicar por direito a ocupação na estrutura de protagonismo de gestão dessas escolas de samba, de discutir, sim, quais são os rumos e o futuro dessas escolas de samba, de reivindicar, sim, parte do orçamento dessa escola de samba para poder fazer com que outros jovens também conheçam a história da sua escola de samba, que possam trabalhar pela sua escola de samba, que possam se preparar para que no futuro próximo possam ocupar o cargo de gestão dessa escola de samba. Acho que cabe o debate dentro das escolas de samba,
cabe o debate dentro das ligas e das entidades que cuidam do carnaval, a importância de potencializar a juventude para aquilo que tem um amigo meu que costuma falar, e eu tenho quase que adotado isso como uma fala permanente, que ele diz o seguinte, que é fundamental que a gente comece a trabalhar num processo de reintegração, de posse dos nossos marcos culturais civilizatórios que hoje foi cooptado pelo grande capital e pela espetacularização criada aí pela grande emissora que transmite o carnaval para 86 países. É essa juventude que tem que ir lá e reivindicar o direito de reocupação dessas digitais, desses fazeres e desses saberes afrocentrados dentro dessas escolas de samba que foi criado, né? Foram todas criadas por essas cabeças, por essas sociabilidades, por esses preservares culturais, por essas manutenções dos nossos sagrados e dos nossos fundamentos. Eu atribuo a retomada e a manutenção e a preservação desses fazeres a essa juventude, que tem que, sim, que reivindicar a reocupação do espaço de protagonismo nessas escolas de samba. Excelente, Tadeu. Fica aí o chamado. Para a gente é muito importante. Nós aqui também na Zona Norte estamos sempre construindo essa ideia da juventude periférica, retomando e assumindo esses lugares de cultura, de memória do nosso bairro, da nossa região, que também tem sofrido em muitos desses lugares, a própria Casa Verde também com um processo meio violento de avanço da especulação imobiliária e todos esses outros processos que afetam até as quadras de escola de samba. Tadeu, para terminar, então, queria que você nos deixasse aqui um recado. Esse é um momento também para você falar um pouco aí das suas outras iniciativas e também escolher um samba enredo de uma escola aí da nossa quebrada para tocar e a gente também encerrar o nosso programa de hoje. Ok, eu quero mais uma vez agradecer, Rosana, a você, ao cursinho, né, tão necessário, tão pertinente, que de fato a gente tenha condições de preparar nossas juventudes para poder fazer as disputas de narrativas, né, com preparo, com fundamentação. Agradecer também à Rádio Cantareira, parabenizar também, sempre aí, né, preocupada e conectada com as questões da Zona Norte, da nossa quebrada, fundamental que a gente de fato tenha esse canal sempre para dialogar e sempre para informar as pessoas sobre as potências e as potencialidades, né, que a gente tem no nosso território. Falar mais uma vez aqui sobre a questão do livro Casa Verde, uma pequena África paulistana. Podem me procurar pelas redes sociais, quem tiver interesse, eu estou no Instagram, né, Tadeu Caçula, Caçula com K, né, porque é quimbundo, é banto, e na língua banto, na escrita banto, a gente não escreve caçula com C, é com K. Caçula, na verdade, é uma palavra banto, quer dizer o filho mais novo, mas na língua original banto, ela é caçula com 2 S's. Como eu sou um afro-banto paulistano, eu mantive a cedilha ali. Então, mas vocês podem me achar como Tadeu Caçula, K-A-C cedilha L-A, e a gente pode falar sobre a questão de aquisição do livro, reforçar a questão do próximo livro, que é Ancestralidade e Oralidade, História Social do Samba Paulista, que eu vou pegar desde o continente africano, desde a diáspora africana até a contemporaneidade. E queria também, Rosana, lembrar que eu estou no processo agora de ilustração de um livro infanto-juvenil que vai ser lançado esse semestre também. O título desse meu livro é Dionísio, o menino que inventou o samba, com base, né, na história do seu Dionísio Barbosa, que criou o primeiro grupo carnavalesco negro no Carnaval de São Paulo. Eu fiz, obviamente, ali uma adaptação na história do seu Dionísio e estou trazendo, então, para o conhecimento dessa juventude, dessa primeira infância, a importância de a gente contar a história do samba, né? Sobretudo quando eu fui fazer uma pesquisa sobre livros infantis que falam sobre o samba ou sobre o samba de São Paulo, a gente não tem. Então eu parei para poder estudar e escrever esse livro. Está quase pronto. O Rodrigo, digo que é um ilustrador, um menino jovem negro fantástico, ilustrou o último livro da Kilsan Oliveira, que é uma das grandes referências sobre livros infantis. O último livro dela foi o Cabelo Black de Akin, e está fazendo um sucesso danado. E a Kilsan é que está escrevendo o prefácio desse livro. E eu vou ter um texto de apresentação também da Fabiana Cosa, que é da Camisa Verde e Branco, tradicional, filha de um dos grandes Camisa Verde e Branco, que vai escrever um texto de apresentação. Então, esse livro também está quase pronto, né? Vai sair pela editora Dandara, ainda esse semestre. E o Ancestralidade sai do final desse semestre para o começo do outro. E
é isso, então estamos produzindo por aqui também. E eu gostaria de aproveitar então essa oportunidade para poder escolher um samba da Escola de Samba Camisa Verde e Branco, samba de Talismã, o Negro Maravilhoso. Se não me falha a memória, é um samba de 1982, se não me falha a memória. Caso não seja, vocês podem corrigir aí depois no texto, caso vocês apresentem aí para o público que nos ouve, que nos prestigia por aqui. Axé para todos nós e fico aqui sempre à disposição todas as vezes que vocês quiserem fazer aí mais uma prova sambística, uma prosa, né, sambística, sobretudo pelos territórios aqui da Zona Norte. Excelente, Tadeu, muitíssimo obrigada. Então, agora para encerrar, a gente vai ouvir esse samba da Camisa Verde e Branco e logo depois vamos seguir com outro samba da Unidos do Peruche, também de Geraldo Filme, que fala exatamente da história do bairro da Casa Verde. É uma história da Casa Verde numa interpretação muito bonita da Carmélia Alves. A gente vai ouvir esses sambas e vai encerrar o nosso programa de hoje. Esse foi o Indisciplina, programa do Cursinho Livre da Norte aqui na Rádio Comunitária Cantareira. Obrigada por estarem com a gente. Até a próxima.